Todos os processos que têm relação com a lei do marco temporal aprovada pelo Congresso no ano passado estão suspensos. A decisão é do ministro do Supremo Gilmar Mendes e vale até que o STF se manifeste de forma definitiva sobre o tema. No ano passado, a Corte derrubou a tese de que apenas as terras ocupadas por indígenas no dia da promulgação da Constituição poderiam ser destinadas à demarcação. Como resposta à posição do Supremo, o Congresso aprovou uma lei para validar essa regra desconsiderada por 9 dos 11 ministros. O presidente Lula chegou a vetar o marco temporal, mas os parlamentares derrubaram a decisão do governo. Depois disso, os partidos políticos e entidades acionaram o STF e questionaram essa legislação. O ministro Gilmar Mendes alegou que é importante suspender os processos na justiça em todo o país para evitar decisões conflitantes. Na semana passada, em entrevista ao jornal Gente, o decano do Supremo disse que é necessário construir uma solução para essa discussão. Segundo o Gilmar Mendes, a Corte foi provocada a agir após uma omissão do Legislativo. Então nós temos que ser razoáveis e saber construir uma solução. O fato de o Congresso não ter regulado e violar uma lei permite que o tribunal, eventualmente, apele ao Congresso ou até faça uma interpretação construtiva. O tribunal não inventa essas suas decisões a partir de uma fabulação. Isso decorre do texto constitucional. Além de determinar a suspensão dos processos, antes, só um registro, a decisão do ministro Gilmar Mendes foi comemorada pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que fala aqui. Espero que com essa decisão a gente abra portas importantes no Supremo para dialogar e para buscar uma solução definitiva para todo esse imbróglio e garantir o direito de propriedade aos produtores rurais brasileiros. Além de determinar a suspensão dos processos, Gilmar Mendes ainda decidiu mediar uma conciliação entre todas as partes envolvidas. Para isso, o ministro criou uma comissão especial para debater a demarcação e o uso de terras indígenas. Gilmar Mendes deu um prazo de 30 dias para que os poderes executivo e legislativo apresentem propostas para a solução da pauta. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, também deve se manifestar. A decisão ainda será analisada pelos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Zaidan. Pois é, e essa fala do Lupion deve ter confundido os porta-vozes do Marco. A gente estava falando um pouco de porta-vozes, né? Uhum. O Marco também tem porta-vozes. Tem. Né? E porque eles imaginavam que ele iria criticar, né? E ele elogiou a decisão do Gilmar porque virou bagunça. É isso que, basicamente, quando o Gilmar fala em situações conflitivas, ele está dizendo virou bagunça, né? As pessoas não sabem o que está valendo. Está valendo o que decidiu o Congresso, está valendo o que decidiu o Supremo. O que está valendo? Isso não pode, né? Você não pode ter essa confusão jurídica. E essa tese, que muita gente se lembra dos debates que houve a respeito da terra indígena Raposa Serra do Sol, né, quando houve a demarcação, e ali era a chamada petição 3.388 de Roraima, pelo Supremo. Então, a ação foi julgada parcialmente procedente em 2019, declarando-se a ausência de vícios na demarcação e a constitucionalidade da demarcação contínua do território. E aí já entra em choque com a ideia do marco. Mas foi adotada a data de promulgação da Constituição porque o relator, na época, relator do caso, o Aires Brito, segundo ele, o fundamento para a adoção da data, promulgação da Constituição, portanto, outubro de 88, como referencial objetivo, estaria no vocábulo ocupam, no tempo do verbo, no artigo 231. O que diz o artigo 231? Porque muita gente tem gritado que qualquer decisão do Supremo contrária ao marco significará uma decisão contrária à Constituição. Mas o que está lá na Constituição? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, porque se colocassem ocuparam, não teria sentido. E nem ocuparão. Então está ocupam, porque esse é o espírito do artigo. Olha, onde os índios estão, então são reconhecidos sua organização social, costumes, línguas e tal, e tradições e direitos originários sobre a terra, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E existia uma doutrina que era o chamado indigenato, uma doutrina que se formou no começo do século passado, mostrando exatamente que para o indígena não há ideia conceitual e jurídica da propriedade pessoal, mas da propriedade coletiva, que de resto não demanda documentos, papéis, cartórios, não é? É uma propriedade coletiva da gente que vive ali. E é considerado parte da doutrina, isso consideravelmente, como fundamento da ocupação tradicional, inclusive no artigo 231 da Constituição. E vale ressaltar um outro artigo, que é o 67, que está no ato das disposições constitucionais transitórias, que diz: a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. E agora, porque se nós formos voltar na história, em 1611, na Carta Régia do Filipe III, você tem ali, conforme o parecer do José Afonso da Silva, você tem ali, essa seria a data a ser considerada, né? 30 de julho de 1611, que é a data da Carta Régia, promulgada pelo Filipe III. E agora a Constituição volta a ser considerada pelo Supremo a partir dessa premissa, e não da data que foi usada na Raposa Terra do Sol, porém de maneira arbitrária. O verbo ocupar, por estar ali, ocupam, presente, isso foi tomado pelo Aires Brito como sinal de que aquela era a data limite. Não está lá, até essa data, não pode haver reivindicação sobre a terra. É isso que o Supremo está revendo. O texto é a Constituição. Não há nada indo de encontro à Constituição. A ideia do Supremo é ir ao encontro da Constituição e não afrontá-la. Já errou em outras decisões por interpretações equivocadas. E por isso o próprio Supremo tenta corrigir. E o Gilmar resolveu parar o pagode porque ninguém sabia o que está valendo. Vale o que o Congresso decidiu, o que o Supremo decidiu. O que o Supremo vai tentar resolver é se a PEC, a emenda à Constituição, fere cláusulas intocáveis da Constituição, Rolando. E isso em breve com a análise dos outros 10 ministros.